Olá, mamães, papais, responsáveis, como vocês estão? Estão bem? Espero que estejam todos bem. Pois bem, vamos dar início então ao nosso PET volume 3. Vamos iniciar com a matéria de português. A matéria de português, a primeira aula, ela trouxe a importância de se discutir o nome das pessoas. Vocês já pararam para pensar por que o nome da gente é tão importante? O nome, ele traz a individualização das pessoas, né? A personalidade. Ele é um direito que todos nós temos de ter um nome. E esse nome, os papais, as mamães, eles deveriam pensar muito bem, né, na escolha do nome dos filhos. Porque esse nome, ele vai te acompanhar por toda a sua vida. E ele vai ser importante para a prática dos atos civis na sociedade, ou seja, para tudo que você vai fazer na sociedade, você precisa do nome. Por exemplo, se você for fazer uma compra, né? Eles pedem lá no cadastro, na internet, o seu nome, os dados pessoais, né? Outro ponto importante, se você for fazer algum tipo de documento, você precisa do nome. Quando nascemos, né, o primeiro documento que temos é a certidão de nascimento. E lá está presente não somente o teu nome, mas o nome da sua mãe, do seu pai, onde você nasceu, qual hospital, qual a cidade, os nomes dos seus avós. Bom, no início, né, desde lá da a época pré-histórica, o homem, assim que desenvolveu a linguagem, ele também começou a nomear, dar nomes aos objetos, às suas ferramentas, aos animais e às pessoas. Então, as pessoas, elas utilizavam só o primeiro nome. Vocês sabem que o nome da gente ele é composto por duas partes: o pré-nome, que é o primeiro nome que todos temos, né? Cada um tem seu, no meu caso, o meu é Keren, e temos também o sobrenome, que esse sobrenome, ele é normalmente passado de família, dos pais para os filhos. E essa geração vai ter sempre o mesmo sobrenome, né? Essa família vai ter sempre o mesmo sobrenome, os membros dessa família. Então, no início, utilizava só o primeiro nome, mas como a sociedade foi crescendo e começou a ter muitas pessoas com os mesmos nomes, começou a ter muita confusão. Tinha muitas Marias, muitos Joãos, e para poder singularizar essas pessoas na sociedade, utilizou-se então o sobrenome. Só que o sobrenome no início, ele não tinha essa característica de herança familiar. Normalmente utilizava-se a cidade da onde essa pessoa era originária. Por exemplo, se eu morasse aqui em Poços de Caldas, então eu poderia ser conhecida como Keren de Poços de Caldas. E assim era, por exemplo, o nome de Jesus, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele era de Nazaré. Então, normalmente, as pessoas tinham o seu nome e o sobrenome das pessoas era o lugar onde essas pessoas moravam, viviam. Era comum também utilizar os sobrenomes de acordo com as características das pessoas. Então, por exemplo, é João Calvo. Por que João Calvo? Porque ele era careca, era uma característica dele. Também utilizava-se para indicar essas pessoas, né, como sobrenome, a profissão delas. O Ferreira, sobrenome Ferreira, ele está ligado à profissão dos ferreiros. Então, por exemplo, João Ferreira. Esses sobrenomes, no início, eles não tinham ligação com as famílias, com essa ideia que a gente tem hoje em dia de ganhar o sobrenome por fazer parte de uma família. No início, não, ou era ligado a uma profissão, ou ligado ao lugar onde a pessoa vinha, que era para distinguir aquele indivíduo na sociedade, como ele era conhecido. Era mais fácil de então localizar aquela pessoa. Ah, você conhece o João Ferreira? Todo mundo sabia que era o João
que era o ferreiro da cidade. Essas curiosidades é muito interessante para vocês alunos terem conhecimento. E hoje, esse nome nosso, sobrenome, né, ele vem de herança de família, normalmente por parte de pai, né? Vocês podem ver que a maioria dos sobrenomes é por parte de pai, mas tem também sobrenomes que recebem tanto da mãe como do pai. No caso meu, eu recebi dos dois, da mãe e do pai. Outra coisa a se tratar é que como esse nome, a gente vai receber ele ao nascer, né? E ele vai nos seguir durante a vida inteira e vamos precisar dele para exercer alguns atos na sociedade. Esse nome, ele traz uma história. Então, por trás da escolha desse nome, normalmente quem escolheu o nome da gente tem uma história, e essa história é muito importante que a gente conheça, porque ela vai trazer pra gente um significado. Normalmente, os pais, os avós que escolhem nosso nome, ou eles falam que é porque conheciam uma pessoa que gostava, que tinha esse nome, ou para homenagear uma pessoa, ou porque esse nome tem um significado por trás. Então, é muito importante que vocês, crianças, conheçam o significado do nome de vocês. Faz parte da sua história. E a gente precisa conhecer a nossa história como sujeito. Então, gente, conheçam essa história. A gente já fez um trabalho na sala de aula onde vocês pesquisaram a origem do nome de vocês. Vão lá no caderninho de história, geografia, procurem essa pesquisa, reveja. É importante você ter o conhecimento do significado do teu nome. Tem pessoas que gostam do seu nome. Só que tem pessoas que não gostam do seu nome. E aí, tia Keren, tem a possibilidade, por exemplo, de mudar o nome? Existe a possibilidade de se mudar o nome, sim. E é através de ações judiciais. Quando a pessoa completa aí a maioridade, os 18 anos de idade, você pode entrar com uma ação judicial e tentar mudar o seu nome. Só que essa mudança, ela não é feita só porque você não gosta do seu nome, ela tem que ter um motivo de real significado, que você precisa mudar esse nome. Normalmente, tem pessoas que acham que o seu nome traz constrangimento, porque muitos pais eles dão nomes engraçados para os seus filhos. Você pode fazer uma pesquisa no Google e achar vários nomes que são realmente muito engraçados. Então, quando a pessoa se sente com um pouco de constrangimento, né, por causa do seu nome, ela pode ir perante o juiz, quando completa a maioridade, aos 18 anos, e pedir para retificar o nome. E se o juiz concordar, né, se for realmente um motivo justo, você pode, então, fazer essa troca do nome, tá? Outra curiosidade, só para vocês saberem. Então, gente, outra coisa importante é a gente, como esse nome traz todo um significado pra gente, da nossa história, a gente precisa aprender a valorizar esse nome. Esse nome é importante, ele tem alguma história aí por trás. E também respeitar os nomes das pessoas. E às vezes, igual a gente falou, tem nomes que são engraçados, mas tem toda uma história aí por trás. Então, o nome ele deve ser valorizado, ele deve ser respeitado. Ok? Outra parte que esse pet trouxe, além do trabalho com o nome, tá? É a questão da gente analisar os nomes. Por exemplo, qual que é a primeira letra, qual que é a última letra desse nome, quantas letrinhas tem o nome e quantas sílabas tem. Coisas que a gente também já viu em sala de aula, mas vamos recordar. Por exemplo, o nome da tia Keren, tá aqui para vocês verem. Quantas letras tem? 6 letras. Qual que é a primeira letra do meu nome? Letra Q. Qual que é a última? Letra N. E sílabas? Vocês lembram das sílabas? Outro ponto abordado na nossa PET 3, nessa primeira aula de português, é a questão das sílabas. O que são sílabas? Vocês lembram? Já estudamos, vamos relembrar um pouquinho.
As sílabas são conjuntos de fonemas onde emitimos um som. Por exemplo, quando a tia Keren fala o nome dela, Keren, quantos pedacinhos, quantos conjuntos de fonemas vocês escutam? Keren. Lembra que a gente aprendeu a bater palma? Né? Keren. Quantas sílabas tem? 2. Qual que é a sílaba inicial? O que é? E a sílaba final? Rem. Tem sílaba no meio? Não, só tem 2 sílabas. E num terceiro nome, por exemplo, o nome da Amanda. Vamos ver. Amanda começa com que letra? Letra A. Termina com que letra? Letra A também. Quantas letras tem? 6 letras. Qual que é a sílaba inicial? A. Qual que é a sílaba final? Da. E a sílaba do meio? Man, certo? Bom, quais que são as consoantes e as vogais? Lembra que a gente também já trabalhou as consoantes e as vogais? As vogais são aquelas letras super poderosas, que se juntarem 2 ou mais, elas formam palavrinhas. Já as consoantes, para que elas formem palavras, elas precisam se unir às vogais. Lembram-se disso? Então, quais que são as vogais do nome da Amanda? A letra A. E as consoantes? O M, o N, o D. Bom, agora que vocês já estão craques, então, a respeito dos nomes, nós vamos falar um pouquinho das sílabas. As sílabas, elas podem ser formadas por consoantes ou vogais, ou só por vogais, tá? Vogais e semivogais também. Por exemplo, Amanda, A é uma sílaba, né? Eu emiti um som, é um pedacinho no nome, ó. A tem só uma vogal. Man é outra sílaba, constituída por vogal e consoante. E o da, outra sílaba também constituída por vogal e consoante. Gente, percebam que não existe sílaba sem vogal. Não existe, isso é uma regrinha, a gente também já estudou isso, se lembram? Então, todas as sílabas têm vogais, ok? E para a gente formar as palavras, a gente precisa prestar bem atenção no sonzinho das letras, né? Uma palavra nada mais é que a junção de letrinhas que formam sílabas e a junção dessas sílabas formam palavras, ok? É isso que a primeira atividade do PET vai trabalhar. Vai trabalhar as sílabas, depois a formação de palavras com essas sílabas e vai trabalhar também as letrinhas iniciais, as palavras finais, sílabas iniciais, mediais e finais. Ok? Gente, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Tudo questões que a gente já trabalhou em sala, ok? Vamos para a atividade, então?